Eu, por exemplo, tive o caso de uma profissional super competente, dona de uma escola de terapias, e que ela não conseguia fazer dinheiro, não conseguia ter prosperidade. Eu falei, mas como? Com tudo isso? Tudo isso, né? E na hora que nós fomos avaliar na árvore dela, ela falou assim, Paula, me explica isso, por favor, que eu não estou conseguindo enxergar. E aí nós fomos verificar 1, 2, 3, e ela estava numa situação que ela também não sabia se separava, se não se separava. Enfim, na hora que você vai fazer a investigação na árvore dela, ela veio de dois antepassados que tinham se casado, uma vez tinham ficado viúvos ou separados, e era sempre a segunda família que herdava o dinheiro, a fortuna. E ela era descendente da família que ficava sem dinheiro. Então, da mesma forma, ela tinha medo de se separar. Sim. Da mesma forma, ela tinha dificuldade de ganhar dinheiro, porque o marido poderia passar para a segunda família. Sim. E aí ela ficava travada. O medo, se eu separo, eu fico sem dinheiro. Exatamente, porque o dinheiro vai para a segunda família. Foi esse o padrão que aconteceu na minha família até agora. Sim. E aí, na hora que eu expliquei, a ficha não caiu na primeira vez. Aí nós falamos umas 2 ou 3 vezes depois, eu falei assim, é assim? Ah, meu Deus. E quando cai... Foi impressionante, porque aí eu vi a mudança nos posts dela no Instagram. Eu falei, agora eu vi sorriso da tua alma. Agora eu vi teus olhos brilhando. Agora eu vi que você está liberta daquela sombra. E aí hoje... E é bonito, né? É muito legal. É muito bonito. Você acompanha. A Lê deve ter A Lê tem uma enciclopédia de transformações. Que é bonito, né? Porque você dá autonomia para aquela pessoa, né? Você fala, vai, que bonito, vai. E a psicogenealogia não te pendura com 50 mil sessões. São 1, 2, 3 no máximo. Exato, exatamente. Isso é importante falar. Sim, né? sim. Então, e é gostoso porque, assim, eu tive oportunidade de ter clientes e a gente pode fazer online, né? Então, eu tenho clientes do Brasil, tenho gente que está na África, na Europa, nos Estados Unidos, não importa onde esteja, a gente consegue atender, Sim, consegue ajudar. Então, é muito legal. Tem algum caso que foi muito difícil para você? Olha, teve um que eu acabei de entregar ontem, que... Na verdade, o motivo de consulta dela não era uma questão... ela é terapeuta também, de outras coisas. Ela tinha uma questão... como é que eu vou dizer? Um nó na família. E ela queria entender e esclarecer um pouco essas questões, né? Foi mais difícil porque tinha informação demais. E ela tinha simetria com pelo menos umas... 10 pessoas na árvore. Então, na hora que você vê simetria, quando você tem um atalho, quando você é aquela pessoa com quem você tem uma ligação mais forte e ela dá uma dica do que você tem que investigar. Então, quando você teve esse caso e teve um outro caso de uma outra pessoa chamada Maria, que ela tinha portuguesa, ligada a pelo menos umas 15 Marias na família. Caramba. E aí foi muito difícil até eu chegar, porque foram um dos primeiros atendimentos que eu fiz, né? Então foi desafiador por ser o primeiro. E todas as Marias tinham problema de submissão aos maridos, de sofrimento, de violência. Essa Maria veio justamente por uma questão de relacionamento. Violento. Não, ela não conseguia se relacionar com ninguém. Porque se relacionasse, todas as Marias do sistema dela sofriam. Sofreram, foram submissas, tiveram problemas. Sim, né? Melhor ficar sozinho. Melhor ficar sozinho. Tanto que ela nem buscava um marido em Portugal, ela buscava no Brasil. Mas, enfim, até porque teve uma história de uma parte da família que chegou a morar no Brasil, teve muita fortuna, mas mesmo assim os relacionamentos não eram felizes. Então essa foi um dos primeiros, foi um dos mais complicados. E esse último, que teve informação demais, e eu tive dificuldade para saber aonde eu iria buscar o programante. E o programante
Explica um pouco do O Programante. Programante foi o primeiro evento traumático que gerou um desconforto. Então, por exemplo, eu posso dizer, vamos supor, no caso de abuso, né? Alguém que foi abusada na família. A partir daquele momento, aquele abuso virou o programante de situações e comportamentos futuros, até para outras gerações. Então, eu posso ser uma pessoa que vai desenvolver obesidade por questões e não consegue emagrecer e proteção. Eu posso desenvolver uma dificuldade para me relacionar, porque o relacionamento pode representar algum problema. Enfim, então aquele abuso que foi gerado, ele nunca acontece sozinho. Na árvore, outras pessoas vão acabar expressando esse abuso de formas diferentes, né? Que inclusive é o tema da minha história, em coautoria no livro com a Letícia. E então esse abuso, ele aconteceu, sei lá, 3, 4 gerações atrás. Mas ela está lá dentro, virou um segredo, ou virou uma vergonha, mas ela está lá. E ela pode reverberar para os descendentes de formas muito diferentes. Vai aquela pulguinha vai pulando, né? Vai pulando e enquanto até a gente alguém olhar para ela. Não olha, ela vai continuar incomodando as gerações seguintes.